Aqui é a Débora Dias, da Clarivate, e eu quero apresentar para vocês hoje uma ferramenta que foi implementada dentro da Web of Science. Essa ferramenta, ela é opcional, ela é, na verdade, assinada, além da assinatura normal da Web of Science. E é uma ferramenta baseada em inteligência artificial. O nome dela é assistente de pesquisa. O assistente de pesquisa, ele fica aqui nesse local, mas ele é complementar, então, à pesquisa que você já faz normalmente, utilizando os campos normais, colocando conectados pelos operadores booleanos, isso daí permanece igualmente disponível como já existe hoje. Só que o assistente de pesquisa, ele é uma implementação de forma responsável da utilização da inteligência artificial. Diferentemente de muitas plataformas, né, muitas ferramentas que você já ouviu falar, como o DeepSeek ou ChatGPT, eles se baseia nos dados da Web of Science. Então não vai pesquisar na internet aberta, não vai trazer informações que não sejam confiáveis e também, né, não trazendo alucinações em toda essa utilização. O assistente de pesquisa, ele tem basicamente três funcionalidades. A primeira delas é entender um tópico. Esse entender um tópico, na prática, é para você fazer a pesquisa e aí você vai escrever aqui uma frase ou uma palavra em qualquer idioma. Então, vamos fazer aqui em português, né? Lógico, quero saber sobre aquecimento global. Você vai digitar isso, lembrando que todas as pesquisas que você faz, elas ficam guardadas aqui à esquerda no histórico. Então, a qualquer momento, você pode voltar para essas pesquisas para complementar, redirecionar, fazer uma outra coisa. Bem, quando essa pesquisa é feita, é trazido para você um resumo, também em português, né? Onde te dá a visão geral, as temáticas mais importantes, análise de dados climáticos, impactos ecológicos, risco de extinção de espécies, conclusão. E observa que tem esses números do lado. Esses números, eles vão referenciar aos 8 artigos, inicialmente, que tem mais a ver com aquela temática. Todos eles têm link, todos eles você consegue clicar aqui para você ver a informação do fator de impacto da revista onde foi publicado, como também mapa de cocitações e onde que esses artigos foram citados, quando foram citados em bibliografias. Além disso, você pode ver muito mais do que esses 8 primeiros que te são mostrados aqui. Porque se você clicar aqui nesse exibir documentos adicionais, ele vai te dar toda a lista dos artigos que foram provenientes dessa pesquisa. Só que não para por aí. Mais etapas vão ser sugeridas para você. Ah, você quer ver um gráfico da produção científica sobre mudança de clima ao longo do tempo? Para você analisar uma tendência, se está sendo mais publicado ou não? Ou você quer ver quais são as temáticas que estão interrelacionadas a esse tópico, né? Te traz um gráfico onde te dá aqui, você pode mexer nesse gráfico, a quantidade de artigos em cada uma dessas temáticas. Ou se você quiser identificar quais os autores principais que publicam sobre aquecimento global. Tem link para você ver os perfis desses pesquisadores dentro da Web of Science. Além disso, a ferramenta do assistente de pesquisa, ele vai te trazer sugestões. Ah, o que você quer ver em seguida? São os artigos seminais? São os principais fatores que contribuem para o aquecimento global? Ou como é que isso afeta os ecossistemas marinhos? Vamos supor que você não queira nada disso. Você pode também sugerir alguma coisa nova, que é o que você quer ver em relação a essa temática. Então, eu quero ver o aquecimento global no Brasil. E aí, a partir disso que eu vou questionar, a ferramenta já vai fazer uma outra pesquisa. Essa outra pesquisa vai seguir o mesmo processo. Vai te dar um resumo, vai te indicar neste resumo de onde foram tiradas essas informações, vai te dar a lista dos 8 artigos inicialmente, que tem mais a ver com aquela temática, e tudo, como eu disse, fica guardado aqui no seu histórico. Só que na prática, não paramos por aí. Temos uma outra funcionalidade aqui dentro do assistente de pesquisa, que é o revisão de literatura. Quando você escolhe revisão de literatura, você pode indicar
qual que você quer fazer. Se é uma revisão normal, se você quer ir especificamente para identificar lacunas da pesquisa, ou encontrar pontos de acesso, ou formular hipótese. Vamos supor que eu quero fazer uma revisão de literatura clássica, né? E para a gente continuar no nosso assunto aqui, eu vou fazer sobre efeito estufa. Quando eu clico nisso, o assistente de pesquisa, que é bom a gente deixar muito claro que é uma ferramenta para te ajudar a definir e a fazer esse processo, não vai fazer ao invés de você. Então você tem que estar interagindo diretamente com a plataforma, porque é a partir dessa interação que vai ser definida a metodologia. E obviamente que você tem que justificar essa metodologia, né, no trabalho que você estiver fazendo. Então, como o efeito estufa, ele diz aqui, né, já é muito abrangente, e aí a gente tem que estabelecer os aspectos mais relevantes, né. Então, a gente quer falar sobre o impacto do efeito estufa nas mudanças climáticas, ou as medidas de mitigação, ou o papel dos gases, ou o efeito, hã, o do dessa situação, né, do efeito estufa na biodiversidade. Digamos que eu quero fazer o 2, tá, medidas de mitigação, e eu posso simplesmente colocar 2 aqui, para que ele entenda que o foco que eu quero dar para essa revisão sistemática sobre efeito estufa é justamente sobre medidas de mitigação. E na prática, ele vai te sugerir quais são os subtópicos e sinônimos que ele identificou. Você poderá concordar ou não, incluindo outros, se for o caso. Mas se você achar que está tudo ok, então você pode dizer sim, ok, e aí você está concordando com aquelas sugestões que foram dadas. A partir desse momento, vai ser definido eh, essa informação, né, que aí vai te dar, que ele quer fazer nos últimos 10 anos, e digamos que eu quero realmente os últimos 10 anos aqui, né. Então, eu vou escolher os últimos 10 anos, e aí ele te traz essas informações dentro de uma proposta de formato, né? Então, uma introdução, os temas comuns, as lacunas na pesquisa, conclusão, hipóteses potenciais, documentos referenciados. Se você tiver de acordo, então vamos concordar aqui, e a partir do momento que isso seja respondido, né, você concordando, ele já vai fazer tudo de acordo com o que você definiu. Não se esqueça, aqui a gente está definindo a partir de um determinado período, então ele encontrou a quantidade de artigos dentro dessa metodologia que eu acordei com ele, né? E agora ele quer saber se você quer utilizar todos esses, né? Esses 9 que ele identificou dentro dessas limitações, né, que eu estabeleci. E a partir daí, ele vai te dar toda aquela proposta, né, em relação às informações de introdução, os temas mais comuns, colocando aqui as tecnologias de captura, políticas de energia renovável, financiamento, e observe que, de novo, ele já te indica qual é a bibliografia correspondente para cada uma dessas temáticas, dessas ideias que ele está trazendo aqui. E, obviamente, que como aqui a gente tem link, a gente consegue ir para o Web of Science para poder olhar esses artigos especificamente. Já estabelecendo aqui as hipóteses potenciais, os documentos referenciados. Então, sem dúvida alguma, é uma ferramenta que, para pesquisadores mais experientes, vai ganhar muito tempo, porque ele já tem um direcionamento de quais aqueles artigos que ele deveria ler, né, inicialmente, para poder fazer esse trabalho. Para pesquisadores, né, usuários que são menos familiarizados, também é uma maneira de otimizar, agilizar o processo, mas sempre lembre-se que, de novo, ele é uma ferramenta, ele é para que você faça juntamente a essa definição e possa justificar a metodologia que você definiu. Por último, a gente tem uma ferramenta que é o de encontrar um periódico, que já é uma ferramenta que existe dentro do Master Journalist, e é uma ferramenta que também já está dentro com um link do EndNote Online, que é a possibilidade de você, colocando um título
e um resumo de um artigo que você esteja escrevendo e coloque-o em inglês, ele vai comparar esse título e esse resumo que você está escrevendo com a linha temática de revistas que estão dentro da nossa plataforma. Então, aqui eu vou pegar um título e um resumo de um artigo real, só para poder já ter um exemplo mais direcionado. Então, eu coloco o título do artigo, vamos supor que esse seja o que eu esteja escrevendo, né? E aqui eu vou colocar também copiando esse resumo, tá? Continuo trabalhando aqui na temática de aquecimento global, para que a gente possa ver a plataforma funcionar. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar esse título e esse resumo e, na prática, vai me mostrar quais são aquelas revistas que têm mais similaridade, né, em relação a essa linha temática, já colocando em ordem decrescente. Então, eu já vejo que a revista que está mais alinhada com o que eu estou escrevendo é essa revista aqui, que tem uma pontuação de correspondência de 0,54. Quanto mais próximo de 1, mais essa correspondência está alinhada, tá? Logicamente que nós não estamos garantindo que você mandando o manuscrito para essa revista vai ser aceito, ou em nenhum momento estamos mandando. É uma sugestão em cima dessa informação. Agora, essas são as 3 funcionalidades que a gente tem hoje dentro da nossa ferramenta do assistente de pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar para colocar aqui mesmo nesse campo o meu endereço de e-mail, caso vocês queiram alguma informação complementar, estou à disposição para que então vocês entendam e a gente possa falar um pouquinho mais sobre o assistente de pesquisa. Agradeço a vocês a assistirem a esse vídeo e estou realmente à disposição. Muito obrigada!